Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de ciências vai ter um convidado especial, que é o professor Idálio. Mais na frente, ele vai se apresentar para vocês e vai dar continuidade ao assunto. Hoje, nós vamos ver sobre os estados físicos da matéria, mas antes, vamos relembrar que nós vimos as propriedades da matéria, que são a massa, o volume e a densidade. Hoje, a continuidade desse assunto, ele vai falar sobre o estado físico da matéria. Então, pode passar o slide. Nesse estudo, nós vamos ver que a matéria ela pode se apresentar em diferentes estados físicos. E vamos relembrar que esses estados eles já foram vistos anteriormente, que são o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso. Então, a gente pode encontrar a matéria nesses três formatos. O que vai depender são as partículas que formam essa matéria. Lembra que a gente falou que matéria ela é formada de pequenas partículas? Pronto. Então, aí tem uma amostrazinha dessas partículas, mas que vocês fiquem cientes de que essas partículas elas são incolor. Aí é só uma animação para a gente entender melhor como é que fica essas partículas. E essas partículas pequenas, elas estão em constante movimento de vibração ou agitação térmica. E o que isso quer dizer, professora? Agitação térmica quer dizer que elas estão em vibração a nível do calor que está vindo sobre ela. Lembra que térmica é falando dessa parte de calor. Então, a diferença entre esses estados físicos vai ocorrer por conta dessas partículas. Aí está os três estados físicos da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. O professor Idálio, ele vai trazer para vocês um pouco dessa parte do estado sólido, depois de ele se apresentar. Boa tarde, professor Idálio. Oi, turma, tudo bem? Olá, professora Juliana. Então, sou o professor Idálio, vou ficar com vocês durante algumas aulas, né? Estou realizando o meu estágio aqui na escola de vocês e vamos lá para a continuação da disciplina. Então, como a professora Juliana estava falando, a matéria ela tem três estados, né, físicos, o sólido, o líquido e o gasoso, que é de acordo com a movimentação, a vibração das partículas, como a professora falou, né? Onde no estado sólido, todos esses materiais sólidos, eles apresentam as partículas com pouca agitação. Elas estão mais juntinhas umas das outras, formando uma estrutura mais compacta, né? Já os líquidos têm uma vibração um pouco maior, as partículas vibram um pouco mais, são um pouco mais livres, né? E não formam esses aglomerados tanto quanto os sólidos. Já os gases têm uma movimentação, uma agitação dessas partículas muito maior, né? Altamente agitadas, se movimentando muito mais do que o líquido, do que os sólidos, onde nos gases, né, a gente não consegue observar um aglomerado dessas partículas. E assim a gente consegue diferenciar, né, a nível de partícula os três estados físicos das matérias, né? Os sólidos possuem partículas mais atraídas entre si, com pouca liberdade entre elas e uma baixa agitação dessas partículas dos sólidos. Já os líquidos têm uma força de atração intermediária, né, mediana, com pouco grau de liberdade e agitação um pouco maior do que os sólidos. Diferente das partículas dos gases, que têm uma força de atração fraca. Pode ver que uma não está muito perto das outras. Então, a força de atração entre elas é mais fraca do que as demais. Porém, o grau de liberdade, né, a agitação dessas moléculas é muito mais alta. Então, a gente vai entrar agora no estado sólido. O estado sólido, né, é encontrado em materiais onde uma das características macroscópicas, ou seja, aquelas que é vista a olho nu, né, é a forma bem definida e o volume constante. Essa forma bem definida e o volume constante é explicado principalmente por essas partículas sólidas estarem muito aglomeradas entre si, como a gente pode ver pelo gelo, né, que é o estado sólido da água, onde a gente vê aqui microscopicamente, né, de um ponto de vista pequeno, microscópico,
o aglomerado de partículas bem juntas, com pouca vibração entre elas. E um dos exemplos que a gente vai trazer aqui é o gelo, né? Aqueles cubos de gelo. O gelo ele vai se apresentar na forma que a gente colocar a água líquida em um determinado recipiente. Então, se a gente fosse colocar uma água líquida em cubos de gelo, o gelo seria cúbico. Se a gente fosse colocar a água numa tigela redonda, o gelo seria redondo. Então, o gelo, que é a forma sólida, vai ter sua forma final de acordo com a forma do recipiente. Então, por isso que a gente diz que a forma do gelo é bem definida. E o volume também. O volume é constante, pois ele não se altera. Se a gente colocar 1 litro, né, de água ou de gelo em um determinado recipiente, esse 1 litro vai permanecer constante, ele não vai se alterar. Então, os sólidos eles possuem propriedades específicas e exclusivas só desses materiais. A gente vai trazer aqui 4 propriedades. A primeira é a dureza, né? Então, os sólidos eles têm essa capacidade de riscar e de ser riscado, né? Como, por exemplo, o giz e o quadro. Quando a gente vai escrever alguma coisa no quadro, a gente vai estar botando em contato um sólido com outro sólido. Então, as partículas de uns com as partículas de outros, do giz e do quadro, por exemplo, um vai estar fazendo o risco no outro, né? Então, quanto mais duro for o material, mais difícil de riscar a sua superfície. Por quê? Porque essas partículas elas estão muito próximas de sua estrutura. O aglomerado de partículas é muito unido entre eles, então isso faz com que aquele material seja mais duro, tenha uma dureza maior. Como, por exemplo, o diamante. Né? A gente vê nos filmes, por exemplo, e até em documentários, que brocas de diamante é utilizado para furar o chão, em busca de petróleo, por exemplo. Por que broca de diamante? Não é uma broca de aço, de titânio, porque o diamante é o material mais duro que existe na natureza, né? Então, o aglomerado das partículas do diamante é muito mais unido entre si, diferente de outros materiais. E também a dureza serve como característica que vai diferir os minerais. Os minerais é diferenciado por várias características, incluindo a dureza. Um é mais duro do que o outro. Já a ductilidade e a maleabilidade é uma característica, né, relacionada à capacidade de se deformar. Então, muitos sólidos eles conseguem se deformar. Então, se após ele se deformar, ele não conseguir recuperar sua forma original, a gente vai estar falando de ductibilidade e maleabilidade, que são aqueles sólidos formados por partículas que não estão tão organizadas assim entre elas, né? Como, por exemplo, o cobre, o fio de cobre, muito utilizado em residências para fazer a parte elétrica, né? Então, esses fios eles apresentam uma maleabilidade, uma ductibilidade alta. Porém, é muito difícil a gente conseguir trazer aquele fio da forma original. Um exemplo também, que eu até tive contato há um tempo atrás, né, um tempo de estudante, era aqueles lápis de borracha, né, de plástico, que a gente conseguia até dar nós, fazer curvas, mas depois o lápis não voltava à forma original. Por quê? Porque esse lápis apresentava uma característica de maleabilidade. Diferente da maleabilidade, nós temos a elasticidade, que também está relacionada com a capacidade desses sólidos de se deformar, mas eles recuperam sua forma original. Então, como, por exemplo, o herói, aí, o homem borracha, ele tem uma elasticidade, mas toda a elasticidade desses materiais, eles têm um limite, né? Quando a força aplicada nesses materiais for maior do que a sua capacidade de elasticidade, esse material ele pode se romper, pode se quebrar. Então, por exemplo, aquelas ligas de borracha que a gente encontra muito, tem uma alta elasticidade, mas tem um limite dessa capacidade, onde ela pode se romper. Temos, então, por fim, a resistência dos materiais sólidos, que é aquela capacidade de suportar uma força externa, sem se quebrar, sem se romper, né? Onde a gente tem, por exemplo, um copo de barro ou de argila e uma caneca de metal. Se a gente jogasse ao chão esses dois copos, qual iria quebrar? Qual você acha? Né? Então, isso vai de acordo com a propriedade dos sólidos, de resistência.
qual é mais resistente do que o outro. Né? As partículas do barro, elas não estão tão mais unidas do que a partícula de metal, do ferro, então fazendo com que o copo de barro quebre mais facilmente do que o copo de aço. Também temos as ligas de ferro, né, que é muito utilizado em construção de pontes, por exemplo, onde é uma estrutura que vai receber muita movimentação de veículos, grandes caminhões pesados, né, uma frequência muito grande de passagem de pedestres e de carros. Então, isso faz com que essas estruturas precisam ser resistentes a uma grande quantidade de movimento e de carga nessas estruturas, nas pontas. Então, isso é um ótimo exemplo de um material que é sólido com alta resistência, que no caso é o ferro. A professora Juliana vai continuar agora falando do estado líquido. Bom, turma, como a gente já aprendeu, o estado líquido, ele é dessa forma porque as moléculas dele estão um pouco mais afastadas do que no estado sólido e elas estão com uma agitação maior, tendo maior liberdade. E a matéria líquida, ela pode apresentar forma variável, mas com um volume constante. O que isso quer dizer? Que o material líquido, ele vai tomar forma daquilo onde ele está. Como, por exemplo, a gente pode ver aí, que tem uns recipientes com água, no estado líquido. Então, o que quer dizer? No primeiro está aí, um quadrado de água está naquele formato. O segundo está fazendo um S. O que vai acontecer? A água vai seguir naquele recipiente. Cada recipiente que está aí, a água está com o mesmo volume, ou seja, ela está na mesma quantidade, porém ela está com formas diferentes. Isso quer dizer que a água, ela pega formas variadas, porque ela está no estado líquido. Se você colocar aí, num copo, cubos de gelo, que vai estar água no estado sólido, aqueles cubos de gelo, eles não vão se aderir ali porque ele já está sólido. Porém, quando você bota a água no estado líquido, o que vai acontecer? A água vai tomar a forma do copo. Então, isso é uma diferença dos estados. E o que acontece? Essas partículas do estado líquido, ela possuem menor tração entre si. E essa menor tração vai tornar um afastamento maior entre essas partículas. E aí, as partículas vão se afastar, diferente do estado sólido, que as partículas vão se juntar. Então, aí tem um desenhozinho de um gato que está perguntando, qual é o estado deste gato? Como é que esse gato está? Ele está no estado líquido, está no estado sólido, ou ele se virou aí no estado gasoso? Fica a questão para vocês, quero saber, hein? E também o estado líquido, ele tem suas propriedades, que é a volaticidade. Aí você pergunta, professora, o que é volaticidade, pelo amor de Deus? A volaticidade, ela está associada à facilidade com que aquele líquido ele vai evaporar. Ela está associada à facilidade com que o material evapora. E ela torna-se maior com o aumento da temperatura. Um exemplo disso aí que a gente pode ver é o éter, o álcool e a água. Eles têm diferentes tipos de volatilidade, quer dizer. Então, o que isso vai fazer? Eles vão evaporar em tempos diferentes, mesmo eles estando em estado líquido. O exemplo aí, a acetona e o álcool são líquidos mais voláteis do que a água, o que quer dizer que eles vão evaporar primeiro do que a água. Por isso que é mais aconselhado quando você, agora nesse tempo de coronavírus, você passar álcool na sua mão. É bom, mas é melhor passar o álcool em gel. Por quê, professora? Porque o álcool em gel, ele vai passar mais tempo protegendo as suas mãos do que o álcool líquido 70. Porque o álcool líquido 70, ele vai evaporar mais rápido, tirando a proteção da sua mão. Pode passar. E a outra propriedade do estado líquido é a viscosidade. O que quer dizer? Você lembra aí quando você pega um negócio e fala, ai, que negócio viscoso. É isso mesmo, isso é a viscosidade. E ela está associada com a resistência ao escoamento. Uma alta viscosidade é encontrada em líquidos com maior atração em suas partículas. Ops, a senhora disse que aí tem menos tração no estado líquido.
É verdade, tem menos atração no estado líquido do que no gasoso. Mas no estado líquido ainda existe maior e menor tração entre os líquidos. E o que quer dizer? Que a viscosidade ela ocorre quando há uma maior atração entre as partículas em estado líquido. Um exemplo disso é o mel e o óleo. Quando você joga assim a água ela sai rapidamente, não é? Quando você derrama ela, mas já quando você derrama o óleo já cai mais leve, demora mais um pouco. E o mel? Quando você joga o mel assim um pouquinho na sua comida, o que acontece? Ele cai mais lentamente do que a água. E se você botar ele nas pontinhas do dedo e esticar, você vai ver que ele tem a viscosidade. A água tem também, mas é bem menor do que o mel e o óleo. Então, isso é mais uma propriedade do estado líquido. Professor Idálio pode continuar com o estado gasoso. Isso mesmo, professora. Agora, no estado gasoso, né? A gente sabe que os materiais gasosos, ou seja, os gases, eles possuem uma forma e um volume completamente diferente dos sólidos e dos líquidos, porque eles são variáveis, né? A gente viu que a água tem a forma bem definida de acordo com o seu recipiente. Já a forma e o volume dos gases, ele é variável, vai de acordo com onde eles estão sendo encontrados. E assim eles vão ocupar todo aquele lugar disponível, todo o volume disponível. Como a gente pode ver aqui nessa figurinha das partículas de gás, né, as partículas gasosas, dentro desse recipiente. Né? Então, as partículas elas estão muito mais afastadas umas das outras, com uma grande agitação, diferente das sólidas e dos líquidos. Né? Então, se a gente abrisse essa tampinha, automaticamente ia acontecer o quê? As partículas iam sair desse recipiente, né? E iam para o ambiente, porque elas vão ocupar o volume disponível. Então, se tivesse dentro de um quarto, de uma sala, essas partículas iam ocupar esse quarto e essa sala, porque eles vão ocupar todo o volume disponível. Por exemplo, a gente vê nessa panela, né? A panela com água fervendo. Então, aí a gente está vendo o vapor de água. É a água no estado gasoso, né? No estado de gás, de vapor. Então, essa água ela está saindo da panela, indo para o ambiente, ocupando o volume que está disponível para ela. E também, como por exemplo, onde a gente encontra, né, outros exemplos de materiais de gases, né, materiais gasosos ou de gases, é no ar atmosférico, né, aquele ar que a gente respira. Ele contém vários elementos gasosos, como o gás oxigênio, como o gás carbônico, que a gente solta, né, na respiração, e o gás nitrogênio, entre muitos outros gases. Né? E os gases, eles também apresentam umas propriedades, que é a de se expandir e a de se comprimir. Né? Então, como por exemplo, se a gente colocasse um êmbolo de uma seringa, né, e a gente tampasse o êmbolo com o dedo, então, a gente ia colocar pressão nesse êmbolo e ia ficar com um espaço de ar bem pequeno, porque esse ar está comprimido, com a maior pressão. Olha as partículas de ar como estão bem mais juntas, parecendo até, lembrando até o estado sólido, né? Porque eles estão bem juntinhos uma da outra, até chegar ao ponto de que você não vai conseguir mais pressionar, porque ele está comprimido. Mesma coisa aqui, ó. O ar, as partículas do ar estão comprimidas umas sobre as outras, batendo na parede do recipiente, onde eles não conseguem mais ocupar aquele espaço. Se a gente soltar, né, essa força aqui, se a gente descomprimir, a gente vai estar causando a expansão do ar, ou seja, o ar vai estar se expandindo, voltando ao seu estado de partícula normal, que é com grande agitação e com pouca força de atração entre elas. E é isso, gente. Obrigado, professora, pela nossa primeira aula. Obrigado, professor Idálio. Turma, nossa aula encerra por aqui. Espero que vocês tenham compreendido sobre os estados físicos da matéria. E eu quero que vocês tirem suas dúvidas no privado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá certo? Estou online esperando vocês. Bons estudos. Até a próxima aula.